dezembro é o ponto alto da acusação. Você teria apresentado no dia 7 de dezembro, às 8h30 da manhã, você teria apresentado uma minuta golpista a comandantes das forças. Tá? Eu pergunto para o senhor, isso aconteceu? Nunca. Perfeito. Nunca. Ricardo, coloca na tela para mim, por gentileza, com licença ao juiz, o documento já tem. Você está prestes a descobrir a verdade por trás de uma das maiores farsas processuais dos últimos tempos. No julgamento de Felipe Martins, o advogado Jeffrey Cicchini revela a verdadeira farsa do golpe contra o réu e faz o que ninguém esperava. Desmonta toda a acusação com provas irrefutáveis. Com dados da Uber e da TIM, ele prova que Martins nunca esteve no local da elaboração da minuta do golpe. Você verá uma parte do trecho do julgamento, como o sistema tenta manipular a justiça e como a verdade finalmente vem à tona. Se você quer entender como as acusações falsas podem ser desmascaradas e como a verdade prevalece, assista agora e descubra todos os detalhes dessa reviravolta. Respondido pela CGU, pela Controladoria Geral da União, pessoas, os visitantes que estiveram no Palácio da Alvorada no período posterior a outubro de 2022. E aí, então, esse documento traz uma relação, acredito que completa, das pessoas que... Só para a gente melhor compreender, esse documento, uma ONG pode ter acesso mediante lei de acesso à informação. Exatamente, nos termos da lei de acesso à informação, inclusive, enquanto eu fui assessor presidencial, era frequente os pedidos para que a gente também respondesse. Por exemplo, se eu esquecesse de atualizar minha agenda no site do Planalto por 2 dias, havia um pedido de lei de acesso à informação para entender por que a agenda não tinha sido atualizada, quais foram os compromissos, se havia atas das reuniões que eu havia participado, e a gente sempre buscava responder de forma diligente, porque são as previsões legais, tanto na lei de acesso à informação, quanto nas normas da Controladoria Geral da União, que é quem trata disso. Então, a sociedade civil pode solicitar isso, a imprensa pode solicitar, um cidadão comum, um indivíduo pode solicitar, qualquer pessoa. Tá, pergunto. Você tem qualquer controle dessa planilha que está sobre a tela? Nenhum, jamais tive. Foi você que forneceu esse documento? Não. Esse documento, Departamento de Segurança Presidencial, Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, você já teve alguma participação, algum cargo nesse departamento? Não, jamais. Tá. Quando esse documento foi obtido? Esse documento foi obtido, se eu não me engano, em janeiro de 2023, por uma ONG que solicita isso à CGU. Havia ali, inclusive, aquela discussão em torno dos sigilos, né, que foi tema, inclusive, do debate presidencial, foi tema dos debates durante o período eleitoral, com a promessa do atual presidente de que retiraria sigilos impostos pelo presidente da República, tanto em viagens quanto em registro de entrada. No início do governo Lula, se eu não me engano, já nos primeiros Ricardo, dias... coloca para mim o documento que vai provar a data que nós obtivemos esse documento. Já nos primeiros dias há um revogaço, né, há um revogaço de todo o sigilo do presidente. Juntam com isso, inclusive, os registros da viagem aos Estados Unidos, já no dia 3 de janeiro de 2023, 1 ano e 1 mês antes da minha prisão, e que já constava ali de forma clara que aquela viagem não havia ocorrido no meu caso. Né? Tá, vamos lá. É assim que foi obtido esse documento. 12 de janeiro de 2023, essa é a solicitação desse documento. Quem fez essa solicitação oficial que nós estamos vendo na tela? Então vamos ver aqui se tem... 12 de 1 de 2023. Aqui não consta quem solicitou, mas consta a resposta da CGU disponível, inclusive acesso. GSI, perfeito. Você não tinha sido preso ainda? Não, 1 ano e 1 mês antes da minha prisão. Coloca no documento de resposta oficial em diário oficial do GSI, por gentileza, Ricardo. O qual, Chiquini, perdão? É o documento que estava anteriormente, com as datas. Só um pouquinho. Esse, né? Isso. Eu quero ir para o dia 7 de dezembro, por gentileza. Que é a data da reunião da trama golpista.
Dia 7 de dezembro não existe nessa planilha fornecida oficialmente pelo GSI já no governo Lula. Tá? Dia 12 de janeiro de 2023. Eu pergunto a Vossa Excelência, esse documento fornecido pelo GSI tem credibilidade? Credibilidade atestada, não apenas pelas autoridades do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, como atestada também pela Corregedoria Geral da União, pela CGU. Né? Uhum. Agora, a acusação, coloca por gentileza, Ricardo, a planilha do dia 7, que a Polícia Federal junta posteriormente a isso. Felipe, quando que aparece o primeiro registro do dia 7 numa planilha apócrifa encartados no inquérito policial? Esse registro aparece pela primeira vez, pelo menos que eu tenho ciência pelos autos do processo, na representação da Polícia Federal pela minha prisão. Isso ocorre, portanto, em dezembro de 2023, quase um ano após esses registros que constam. Um ano após essa informação do GOV, de Diário Oficial, surge essa planilha também do GSI. E o teu nome está escrito Felipe. Essa aqui é do dia 19. Sim. A do dia, eu a mesma planilha, só que ela tem o dia 7. Acha do 7, Ricardo, só para não ficar... Eu notaria, inclusive, doutor, que além do Felipe Martins, não consta horário de saída e consta como visita. Consta como visita, o que não seria comum no caso de um assessor, né? Essa é do dia 7, essa é do dia 19, coloca o dia 7, já chega lá. Perdão, já coloco. Tem outra coisa que eu quero mostrar ali, importante. Se o registro de entrada, Felipe, era manuscrito, como disse o GSI, você tem ideia como surge essa planilha? Olha, esse tem sido um dos pontos centrais de dúvida para mim em relação a esse processo, pelo seguinte, como eu disse, ele aparece na representação da Polícia Federal pela primeira vez, foi o primeiro momento que eu tive contato com ele, depois, tendo acesso aos autos da PET 11767, eu recebo a informação de que a primeira vez que esse elemento aparece foi em setembro de 2024, né? Não, 23, setembro de 2023, mesmo mês que o coronel Mauro Cid fecha o acordo de delação premiada, e aí a informação que consta dos autos da PET 11767 é basicamente a informação de que havia surgido durante as investigações esses registros de entrada. Posteriormente, há um ofício, o único ofício que nós podemos localizar até o momento, ao GSI. Ou seja... É o que eu deixei consignado ali, folha 160, 11767, isso? Exatamente. Ou seja, há um ofício ao GSI que é posterior ao primeiro uso pela Polícia Federal desse registro de entrada. Essa tela que você quer, Chiquinho? Essa que eu quero. Vou dar uma aproximada, por gentileza. Essa planilha ela só vai surgir depois da delação do Mauro Cid, lá em 2024 só. Um ano depois daquela resposta que nós encontramos em Diário Oficial. E o teu nome está Felipe, tá? Ali, ó, dia 7/12, 8h34, que você teria ido conversar com o presidente. Pergunto a Vossa Excelência, tá? Que provas você tem, além do Diário Oficial do governo, né? Que provas você tem que nesse horário você não estava nesse local? Digo, provas técnicas que você, de forma diabólica, teve que conseguir. Perfeito, doutor. Então, basicamente, como disse o delegado Fábio Shaw, né, a gente tem que trabalhar sempre com contexto probatório. Pode tirar, Ricardo, por gentileza. Foi isso que a nossa defesa tentou construir ao longo desse processo. A gente tentou, desde quando eu estava preso, ter acesso às minhas geolocalizações. Num primeiro momento, ela foi negada. Existem, inclusive, notícias da TIM confirmando para a Folha de São Paulo, para outros veículos, que essas geolocalizações tinham sido enviadas em 3 ocasiões para o ministro, para a PGR, para a Polícia Federal, quando foram solicitadas. A gente passou, enfim, ao longo de boa parte do processo tentando ter acesso a essa geolocalização, que estava disponível, mais uma vez, desde outubro de 2023, 4 meses antes da minha prisão,
para todas as partes do processo, menos para a defesa, né? Inclusive naquele momento eu sequer tinha ideia de que estava sendo investigado, mas depois, posteriormente, quando tomo conhecimento, nós solicitamos esse dado e ele não é compartilhado, nós iniciamos uma busca em glória. Então eu, recorrendo ali à LGPD, à Lei Geral de Proteção de Dados, ao direito do consumidor, tento ir a TIM para obter os dados, Felipe, só um adendo aqui. Você consegue uma liminar na Justiça Civil em Ponta Grossa, a pedido seu, a custo seu, para que a Justiça Estadual concedesse uma liminar para que você obtivesse acesso à sua herb da TIM e à sua geolocalização da Uber? Sim, isso depois de ter 2 pedidos negados pela Justiça, pelas varas penais, né, tanto aqui de Ponta Grossa quanto de Brasília, que remetiam seguidamente esses pedidos ao STF, e o ministro relator sempre dizia que não era necessário nos conceder acesso desses elementos, porque esses elementos não haviam sido utilizados nem no relatório da Polícia Federal e muito menos pela denúncia, que, portanto, eu não teria que me defender sobre nenhum elemento relacionado a herbes e geolocalização. Ricardo, eu quero confirmar o celular que o Felipe usava. Você tem o documento da TIM aí, só para a gente fazer a conferência do número? Sim, eu já te mando aqui, só um pouquinho. Não Mas, tá na agulha ainda. Tá. Enquanto o Ricardo prepara o documento, só para completar a resposta à pergunta anterior, eu estava contando, né, essa epopeia que eu tive que vivenciar, que realizar para conseguir obter um dado que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, é um dado que me pertence. Eu sou o titular da linha, esse dado me pertence, mas ele foi negado a mim ao longo de quase 2 anos. Agora, há poucos dias, a gente obteve acesso a um drive fornecido pela Polícia Federal, que nos deu acesso parcial a esses elementos. Nós tivemos acesso agora, finalmente, a outros elementos, talvez mais completos. E todos esses elementos de herbes, como eu falei, tanto a extração dos dados telefônicos, de ligações, do uso convencional do telefone, quanto a extração de conexões, mostram que eu estava em outro local no horário dessa reunião e ao longo da maior parte do dia 7 de dezembro. A tua herb do teu telefone que você usava, ela apontava nesse horário desse documento apócrifo do GSI, que surgiu 1 ano depois do documento do Diário Oficial, tá? A sua herb que você conseguiu, apontava que você estava onde? Nesse dia 7 de dezembro? Estava no setor hoteleiro sul, onde eu estava morando num flat com a minha esposa. Inclusive, como eu relatei até a representante do Ministério Público, no início de dezembro, os dias 5, 6 e 7, eu estava realizando minha mudança, em decorrência de um despejo, acarretado não porque eu tenha cometido calote contra ninguém, mas porque a proprietária do meu apartamento perde o imóvel, eu não poderia continuar lá, eu peço um prazo para me organizar. Como eu já sabia que eu ia sair de Brasília, porque o governo estava se encerrando, eu fico num flat temporário e me organizo já para fazer a viagem. No primeiro momento, inclusive, nós tínhamos planos, eu e minha esposa, de irmos para outro lugar. Num segundo momento, nós viemos para Ponta Grossa para poder dar um auxílio para a mãe dela, que tinha passado por uma cirurgia de olho, para o pai dela, que tinha outros problemas de saúde, e aqui estamos desde então. O delegado Schor dá a entender que a sua herb... Eu já coloquei aqui... O delegado Schor dá a entender que a sua herb não foi utilizada na investigação por ele porque era irrelevante, porque ela passava muito tempo em casa. Eu pergunto, a sua pasta, ela estava esvaziada já na época de novembro e dezembro? A pasta que você atuava, você já estava em trabalhos mais home office? Não só estava esvaziada, Chiquinho, como você lembra que eu fiz a distinção entre a sala 315, que eu me lembro até hoje, apesar de ser uma memória mais distante, de 2019, e a sala que eu ocupava no 4º andar do Palácio do Planalto. Por quê? A partir da pandemia, começou a ser muito comum que se realizasse trabalho home office. Evidentemente, em muitos momentos, em muitas ocasiões, eu estava, inclusive, conectado a um outro fuso horário. Tinha que monitorar uma situação para o presidente nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, e eu me adequava àquele horário, sempre em home office, quando eram essas ocasiões. Então, se você pegar, inclusive, o meu registro de entrada ao Palácio do Planalto, ele passa a rarear em momentos, embora haja ali o cumprimento
de agendas oficiais, outros compromissos, ou em home office, ou então em visitas a embaixadas. Né? Então não é problema não é problema teu celular estar em casa. Não é de modo problema algum. estar em casa. De modo algum. Minha agenda estava esvaziada, o governo estava no final, ou seja, a gente só tinha que arrumar a caixa para ir embora. Coloca lá, Ricardo, para mim, por favor. Além disso, como eu disse, eu estava de mudança, estava organizando as coisas para me mudar para cá, né, para Ponta Grossa. Então, é evidente que aquele período eu passei um período muito maior em casa, inclusive porque o presidente estava num período de enorme reclusão, né, pela questão da saúde, pela questão que ele estava vivendo naquele momento. Só quero primeiro confirmar o teu telefone. Nós estamos aqui no dia 6 e no dia 7. Por favor, confirma. 61 DDD Brasília, né? Isso. 981979020. Tem um número? Eu passei um período muito maior em casa, inclusive porque o presidente estava num período de enorme reclusão, né? Pela questão da saúde. Sim, procede. O meu número, como eu disse, há anos, desde a época que eu estava na faculdade. Tá, perfeito. Aqui nós estamos no dia 7. Volta um pouquinho, Ricardo, porque nós temos duas diferenças. Nós temos a conexão e temos a ligação, para que fique bem claro aqui, ó. Esse aqui é o dia de ligação, se eu não estou enganado. Tá? Agora nós temos um que vai mostrar o horário que você, de fato, aparece em casa no dia 7. Coloca lá, por gentileza. Tenho. Eu tenho que interromper aqui primeiro para ele colocar no outro. Naquele outro de voz. Isso. Isso. Aquele ali é o de chamada e tem o outro. Isso. São duas herbes distintas. Isso. Só deixa eu trocar aqui, Chine, porque ele... vai pro dia 7, por favor. Ele muda das janelas aqui. Aí, dia 19, pode descer. Aí, ó, dia 7. Felipe, olha só, dia 7, nós temos ali, ó, conexões, tá? Conexões às 9h14, só confirma para mim, tá? Procede essa informação? Sim. Procede ao teu telefone, essas conexões, o local onde está, ele dá ali na asa, que você falou, no setor hoteleiro. Na asa sul, setor hoteleiro sul. Procede, tá. Ficou bem claro. Você fez a conferência depois do que mencionado pelo delegado Shore nessa semana, que a tua herb ficava parado, se de fato teu celular ficou tanto tempo assim parado, ou se essa informação não procede? Olha, não procede, inclusive, como eu disse, ela tem um rastro de uso normal. Evidentemente, nenhuma pessoa saudável fica 24 horas por dia no telefone. Então, a conferência do extrato das herbes mostra conexões, mostra algumas ligações, inclusive inconvenientes. Tive o trabalho de levantar alguns números ali de chamadas não atendidas, que eram de spam, que eram de telemarketing, coisas dessa natureza, outras ligações atendidas. Então era um uso normal num período em que eu estava passando um período maior na minha casa. Só para a gente entender, esse é o seu celular, você usava esse celular, tá? No dia 7 de dezembro, que a acusação fala que você estava na Alvorada, o teu celular do dia a dia diz que você estava em casa. É isso que esse documento fala. Esse documento que nós estamos mostrando é um documento oficial obtido de que forma? Este documento especificamente, eu acredito que foi obtido por meio de um processo civil aqui em Ponta Grossa. Existem duas versões, né? Uma que consta do drive da Polícia Federal e que a gente vinha tentando obter, e outra que a gente conseguiu por meio dessa liminar concedida pela Justiça aqui de Ponta Grossa. Perfeito. Só para melhor esclarecer, esse lugar que você morava, quanto tempo da Alvorada? Era mais ou menos uns 12 quilômetros, daria ali, dependendo do momento, do horário, 15, 20 minutos. Talvez mais, né? Se fosse no período... Ricardo, coloca para mim, por gentileza, o documento do Uber. Se fosse no período de rush, como foi noticiado ontem, né? O presidente esteve preso no trânsito, poderia, evidentemente, ser um período maior. Tá. Eu quero só confirmar também isso aqui. O meio que você se deslocava quando você estava com a tua esposa ou quando estava sozinho, o teu meio de transporte em Brasília era carro particular? Como que era? Normalmente era por Uber, porque eu não tinha um veículo próprio em Brasília.
No início do governo havia à minha disposição um carro oficial, que depois eu abri mão desse carro oficial, do motorista oficial, e me locomovia, de modo geral, por meio de Uber. O delegado Schor foi ouvido na segunda-feira e ele falou que não utilizou os dados que a Uber enviou para a polícia porque a Uber enviou dados que não eram precisos. Eu pergunto, esses dados da Uber que eu quero colocar aqui na tela agora para você confirmar se era teu número, você conseguiu obter de que forma para a sua defesa? Esses dados da Uber a gente conseguiu diretamente com a empresa que nos forneceu o dado por meio do atendimento ao cliente, solicitação pelos canais oficiais. É um pouco pequeno isso daí. Esse documento você obteve por meio da LAI também? Não, esse documento eu obteve por meio do canal oficial da Uber de atendimento aos clientes com a correspondência. Inclusive, nós chegamos a solicitar ali, e essa diligência está em andamento, algumas imagens, né, desses deslocamentos, algumas imagens, porque existem alguns carros hoje que produzem imagens internas. Aqui está dizendo longitude, latitude, tal, vai para o lado ali, por favor. Esse é o local da tua residência? SQM 302, bloco C? Esse é o local de destino, né? Destino. Foi justamente o local que foi... Para onde você foi no horário que falam que na reunião você estava na Alvorada. Exatamente. Perfeito. Esse aqui é o teu Uber no dia 7, tá? Só para a gente contextualizar. Obrigado, Ricardo. Esse dado da Uber do dia 7 do horário da reunião, você desloca da tua casa para essa localidade? Sim, uma localidade bastante próxima, né, no início da Asa Norte. Então eu saio do início da Asa Sul, setor hoteleiro sul, e chego a uma das primeiras quadras ali da Asa Norte, né, como você leu, 302, né? Então você tem a 301, 302 é logo a segunda quadra. Tá. Nesse dia, tem Uber indo para Alvorada? Não. Lembrando que nós estamos no dia 7, tudo está sendo falado aqui dia 7. Sim. Nesse dia 7 não tem Uber para Alvorada, tem Uber da tua casa, da Asa Sul para Asa Norte. Isso. Perfeito. Eu pergunto, nesse dia, dos dados que você conseguiu da TIM, tem Herb do teu celular em conexão na Alvorada? Não. A TIM foi você que conseguiu. A Uber foi você que conseguiu. Não só, doutor, fui eu que consegui, como sucessivamente foi negada a defesa sob o argumento de que nós não precisávamos desse elemento, porque nós não teríamos que nos defender dele, já que a PGR não havia utilizado, né? E o meu interesse, desde o primeiro momento, era, de novo, a questão da viagem, porque, como eu disse, consta dos autos da PET 11767, que desde 30 de outubro de 2023, essas herbes teriam sido fornecidas à PGR, à Polícia Federal, não sei se enviaram ou não relatório para o ministro relator, mas era algo que estava disponível nos autos para as outras partes, e que demonstrava, inclusive, que a viagem não havia ocorrido, viagem essa que foi utilizada como justificativa da minha prisão. Perfeito. Ricardo, para a gente só superar esse ponto, que eu quero deixar bem explicado, porque querem 50 anos de prisão para você, Felipe, pelo dia 7. Coloca de novo aquele documento, então, para a gente superar o dia 7 e avançar, porque já esgotamos aqui. Esse documento que a gente vai mostrar agora de novo, da LAI agora, para ficar bem contextualizado, tá? Lei de acesso à informação. Qualquer pessoa, não está na tela, Ricardo, qualquer pessoa do povo pode ter acesso a essa informação? Qualquer pessoa do povo pode ter acesso a essa informação. Pode, inclusive, requisitar essa resposta específica da CGU, solicitando, pedindo esclarecimentos. Há, inclusive, esclarecimentos em desdobramento, inclusive, dessas respostas. Essa mesma ONG solicita para a CGU explicações de como esses registros se davam, e a CGU, inclusive, oficia o GSI, dizendo que seria necessário um registro mais rígido, mais cuidadoso, que, de fato, trouxessem dados ali mais confiáveis. Eu pergunto para o senhor, veja ali, ó, que dia 7 não existe nessa planilha. Eu pergunto ao senhor, se houvesse a data do dia, se houvesse algum ingresso no dia 7, constaria dessa planilha? Se houvesse algum cadastro no Palácio da Alvorada, constaria dessa planilha?
constaria com certeza, a não ser em uma única circunstância específica, que foi, inclusive, esclarecida durante a fase de instrução pelo colaborador Mauro Cid. O Mauro Cid disse, em resposta a uma das perguntas da nossa defesa, que, em muitas ocasiões, ele consolidava a agenda do presidente e depois submetia isso ao gabinete pessoal, submetia isso ao GSI, ao Gabinete de Segurança Institucional, de modo que ele tinha um certo controle desses dados. Então, se a gente tem aqui um dado de 12 de janeiro de 2023, que não consta as entradas do dia 7, ou não houve entradas oficiais, entradas pessoais no dia 7, que é muito pouco provável, ou então esses dados ainda estavam de posse do coronel colaborador, que poderia ali fazer as alterações e as mudanças que ele desejasse, né? Isso explicaria, inclusive, a razão pela qual esse registro aparece nos autos antes mesmo do ofício do GSI, que é respondido dizendo apenas que esses registros eram feitos de forma manual, sem nenhum anexo, sem nenhuma informação conjunta que trouxesse ali o registro consolidado. Para superar esse ponto, isso daqui é um documento oficial do Diário Oficial do Governo Federal. Isso? Sim. Tá. Esse documento que a gente mostra, que não existe... Inclusive solicitado por uma ONG, né, por uma organização não governamental de esquerda. Perfeito. Tá. Quando esse documento é obtido, era governo Bolsonaro ou já era governo Lula? Já era governo Lula. Já era governo Lula, 12 de janeiro de 2023. Ou seja, já tinha ocorrido a transição, o Lula tinha tomado posse no dia 1º, inclusive ali o 8 de janeiro já tinha ocorrido, eram 4 dias depois. Então, esses dados foram fornecidos pelo governo Lula e sob as obrigações da Lei de Acesso à Informação, que impõe o dever de fornecer documentos íntegros, autênticos, etc., de acordo com o próprio texto da lei ali, né? Esse documento que a gente mostrou aqui, quem conseguiu? Esse documento foi conseguido por uma organização não governamental. Perfeito. Não estava no processo até a nossa juntada ontem. Não estava no processo até a nossa juntada, como não consta do processo a íntegra dos registros de entrada que teriam sido enviados ou que teriam sido conseguidos de alguma maneira ali pela Polícia Federal. Perfeito. Por gentileza, Ricardo, pula para o dia 19 lá, agora vamos avançar para outra data. Pesado para mim, né? Não, aqui tem, atrás da jarra. Enquanto ele vai achando ali, Felipe, então, aí, ó, esse é o dia 7, né? Ainda que nós já superamos. Aí tem o dia 19, que também está bem próximo um do outro. O que sobra do dia 7, então, Felipe? Você fazendo uma autodefesa. O que sobra do dia 7 contra você? Não sobra absolutamente nada, porque o que sobra é a palavra do delator, que, como eu disse, parece uma pessoa fragmentada, dá diferentes versões, né, diferentes relatos, né? Inclusive, ele próprio disse que não teria como oferecer provas materiais ao delegado, à investigação, que corroborassem aquilo que ele dizia ao meu respeito. A gente tem o general Freire Gomes, testemunha arrolada pela acusação, dizendo de forma clara e direta que ele jamais afirmou que eu estava nessa reunião. Nós temos o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, dizendo de forma clara e direta que não só não teve contato comigo nessa, como em nenhuma outra reunião, porque, se não me falha a memória, inclusive o delator tinha dito que ele estava nessa reunião também, e depois se corrigiu. Ou seja, se ele esqueceu que o comandante da Aeronáutica não estava, e o comandante da Aeronáutica pôde demonstrar isso porque estava em outra cidade, é muito possível que ele tenha esquecido, né, entre aspas, de forma conveniente, que eu também não estava. O dia 7 é o delator, o dia 7 é o delator que te coloca lá, e um documento que teu nome está escrito com FE. Tem do dia 7. Com diferentes versões, né? O Felipe, enfim. Inclusive esse o mesmo... é o dia 19, Felipe. Esse é outro dia. Né? Uhum. Então a acusação coloca você no dia 7 apresentando a minuta golpista, e daí dia 19 eles vêm dizendo que estava tendo... na verdade... É o contrário, verdade, perdão. Dia 19, a acusação diz que começa a tratativa da minuta golpista.
Na verdade, doutor, é importante até remetendo aos autos, que textualmente o que a acusação diz é que o registro de entrada do dia 19 é prova de que eu teria participado de uma reunião no dia 18. Ou seja, quase uma coisa mágica, né? Não sei se isso, enfim, foi algum erro, alguma coisa, mas está dito lá de forma textual que houve uma reunião no dia 18 e que a prova de que eu teria participado dessa reunião seria um registro de entrada do dia 19 de novembro. Esse documento é mais uma planilha que falam que veio do GSI, embora o documento oficial do GSI nos autos diga que não existe planilha porque ela era manuscrita, mas isso é objeto para alegações finais. Fato é, teu nome é Felipe? Não, nem Felipe. Não é Felipe. E também não sou visita, né? Eu era assessor presidencial. Outra coisa. E evidentemente, até é importante apontar um fato que, se esse documento merece qualquer credibilidade, só existem duas possibilidades. Se esse documento merece qualquer credibilidade, eu estou até hoje no Palácio da Alvorada, residindo com o presidente Lula, com a primeira-dama Janja, e como eu não estou, evidentemente esse documento não serve como prova para demonstrar a entrada, saída, ou o que quer que seja. Muitas pessoas não compreenderam por que a gente falou do Tarcísio, agora vem o motivo da explicação. Ali é o Tarcísio. Eu pergunto, em 19/11/2022, o Tarcísio era governador de São Paulo? Não. Era governador, talvez eleito, né? Mas não me recordo ali quando se deu o segundo turno exatamente, mas não era governador, não tinha tomado posse. Não era. E você não era visita. E eu não era visita. Obrigado, Ricardo. Vamos seguir para outros pontos agora. Eu quero, por gentileza, Felipe, superar dessa questão. Eles falam também do dia 6, antes lá do 12, mas também sem nenhuma relevância. É importante, doutor, só um ponto sobre o dia 6, que isso me chamou a atenção na denúncia. Eles juntam um registro de entrada referente à reunião do dia 18, que seria do dia 19, a reunião do dia 6 não se baseia em absolutamente nenhum elemento além da palavra do delator, porque não há, inclusive, nem o registro de entrada, pelo menos não é juntado na denúncia, nem no relatório final da Polícia Federal, e eles atribuem o dia 6 ao dia que essa minuta teria sido levada ao presidente da República após ajustes, e que uma vez feitos esses ajustes, que ele teria convocado os comandantes militares. Só que essa afirmação se dá com base apenas na palavra do delator. Não há nenhum elemento material, nenhum registro de entrada, nenhum dado que possa afirmar essa entrada. Tem uma informação que saiu, isso é muito importante agora, tem uma informação que saiu, superada essas datas, está bem explicativo, né? Saiu no Estadão, exatamente dia 3/12/2024, saiu uma matéria no Estadão, tá? Eu perguntei pro Chora, ele não soube responder, que num HD apreendido com o ex-assessor Tércio Arnold Tomás, foi encontrado um discurso escrito ao presidente Bolsonaro, confirmando a derrota, e que havia metadados seus nesse discurso, que você teria escrito esse discurso de despedida da presidência do governo Bolsonaro. Eu pergunto, o senhor foi o responsável por escrever esse discurso de despedida da presidência? Sim, evidentemente, até peço aqui para fazer um reparo, né? Quando eu expliquei as minhas atribuições, as minhas funções, uma das atribuições normais, convencionais, do assessor internacional, do assessor diplomático, como é o caso agora do embaixador Celso Amorim, é justamente elaborar discursos, né? Normalmente na área internacional, mas eventualmente pode haver solicitações para discursos de outra natureza. Então, o presidente, em alguns momentos, me solicitava, olha, quero falar algo a esse respeito, você pode me ajudar com isso? E nessa época, na época dos fatos, né, houve algumas consultas feitas pelo presidente. Uma delas era a ocasião em que o presidente queria demover a população de paralisar as ruas, de parar caminhoneiros, de fazer um bloqueio. Ele faz uma comunicação nesse sentido. Eu dou um auxílio, porque ele estava muito preocupado com o risco de ebulição no país, com o que estava ocorrendo, com riscos, evidentemente, para a economia, para a segurança do país. Em outro momento, ele me solicita justamente um discurso nesses termos, que era, eu quero reconhecer a minha derrota, eu quero anunciar que eu estou saindo, mas quero anunciar de forma firme,
como nós faremos a oposição. E este discurso encontrado no HD externo do Técio é justamente um discurso que traz esses elementos, reclamando, evidentemente, daquilo que era percebido como desequilíbrios durante o processo eleitoral, mas dizendo, a partir do dia 1º, com uma bancada assim, assado, tal, agiremos assim em relação ao novo governo. Então, deixando claro que havia esse reconhecimento. O presidente ele não usa esse discurso na íntegra, mas ele chega a utilizar partes dele, se referindo, falando para as pessoas... Como que você escreveu esse texto, Felipe? Eu não me recordo da data exata, mas certamente foi entre novembro e dezembro. A gente, inclusive, tem solicitado, inclusive, no agravo regimental que vocês apresentaram hoje, a gente solicita esse documento, porque me parece estranho que, num processo em que eu esteja sendo acusado de produzir um documento, o único documento que tenha sido encontrado nas buscas, nas operações, que conste, que tenha alguma relação com o meu nome, inclusive com metadados, não tenha sido do interesse da Polícia Federal incluí-lo nos autos, né? Isso que eu te perguntar, esse documento que tem teus metadados, divulgado pela imprensa... Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.